Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Eu estou mais uma vez aqui para deixar uma palavra de Deus para cada um de vocês, uma reflexão. E dessa vez eu gostaria de ler para todos nós o texto, o versículo que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, e o versículo 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas nós estamos diante desse texto que está inserido na epístola, na carta de Tiago, que foi enviada, tem como destinatário os cristãos judeus, provavelmente que foram dispersos com o martírio de Estevão, lá em Atos capítulo 7. Este Tiago ele é o meio-irmão de Jesus, este que é chamado por Paulo lá em Gálatas 5, Gálatas 2, versículo 9, chamado como uma das principais colunas da igreja. Ele tornou-se o principal líder da igreja de Jerusalém. Este homem que a princípio não cria que o seu irmão Jesus era o Messias, mas depois, lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 7, Paulo deixa claro que ele passa a crer. Houve um momento que ele começou a acreditar, e nesse embojo todo introdutório que nós podemos observar que essa epístola ela traz para cada um de nós uma perspectiva prática do Evangelho. A proposta de Tiago é nos convocar a praticarmos a palavra, não só apenas nesse versículo 22, mas em toda essa epístola. Nós estamos aqui em nossa igreja expondo a epístola de Tiago, já faz alguns meses, e nós lançamos um tema que achamos que seja pertinente, relevante com o texto, que é exatamente o modo sábio de viver, uma conduta piedosa, porque é perceptível isso na epístola de Tiago, que ele quer trazer à tona a praticidade do Evangelho, questões práticas do dia a dia do cristão, e não sendo tão rápidos em ler esse versículo 22 e não pararmos para observar o que ele quer nos dizer, às vezes não é o caminho correto. Então, é perceptível que Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes, tornai-vos. Há uma expressividade que ele diz, que ele quer deixar bem claro que não é uma questão de praticar um dia e isso já se torna algo para sempre. Não, mas é uma prática diária. Ser praticante da palavra é praticá-la minuto a minuto, é viver observando o que faço, o que penso, o que falo, se está conivente se está de acordo com a Escritura Sagrada. E quando a gente olha para alguns textos da Escritura, parece que nós ficamos impossibilitados de praticar. Quando olhamos para o que a Escritura fala sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, isso é muito difícil de praticar, porque amar ao Senhor teu Deus de todo o coração é não ter espaço em nenhum local da vida mais, a não ser o próprio Deus, a quem eu amo. Eu não amo ninguém mais do que a Deus. Não, Deus é o amor supremo de minha vida, E aí, o texto sagrado explica dizendo: amarás o teu próximo também, como a ti mesmo. Amar o próximo, como ele é, com suas falhas, com suas perplexidades. Mas parece que existe uma intolerância religiosa presente no nosso século, que nós somos intolerantes com os fracos, Não observamos o que a Escritura diz: suportai os mais fracos na fé. Parece que nós somos intolerantes com estes. E não é isso o que a Escritura nos mostra. É difícil praticarmos. Somos imperfeitos, somos complexos, somos carregados de inúmeros sentimentos ao mesmo tempo. Como também observamos o Salmo 133, versículo 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tantos louvores, pregações, reflexões, quadros pintados, adesivos em carro,
enfim, postagens na internet que falam excessivamente desse versículo, mas numa tentativa parece de fazer com que as pessoas comecem a andarem unidas e enquanto canta isso na igreja, enquanto prega isso na igreja, a igreja está completa de divisão, de contenda, de olhares invejosos, né? E é difícil praticar a Escritura. Parece que nós não conseguimos. Há um sentimento farisaico em nosso meio, onde há aparência, né? Apenas o que falo. Parece que isso permeia a minha vida e eu vivo nesse sentido apenas teórico, superficial e não me envolvo com o Evangelho. O Evangelho não foi escrito para que apenas possamos decorá-lo, racionalmente memorizá-lo. Não, o Evangelho foi escrito para transformar a nossa vida pecaminosa. Né? Somos ambiciosos, somos orgulhosos, só pensamos em nós mesmos. Então, é interessante que é difícil amar o próximo, né? Andar unido com o próximo. Ou observarmos o que Cristo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é fácil de fazer. Nunca foi fácil para ninguém. Né? Se alguém quer vir após mim, desejo de ir até Jesus, hoje em dia parece que é difícil. Ninguém quer ir até Jesus, quer ir atrás dos milagres, das curas, do que Jesus tem a oferecer. Não há um sentimento de relacionamento com Deus. O que as pessoas têm convivido dentro do âmbito religioso das igrejas, não é a questão de sentimento para com Deus, é algo em troca. Eu vou à igreja para que Deus me faça próximo, eu vou à igreja para que Deus me cure. É nessa perspectiva, está longe do que a Escritura diz, né? Negar a si mesmo, os sentimentos, os impulsos, os projetos próprios, humanos. Quem disse que isso é fácil? Rejeitar tudo isso, negar, eu não quero, não é o que penso, mas é o que a Escritura me diz que devo pensar. Negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir a Cristo, quem disse que isso também é fácil de fazer? Seguir a Cristo, falar, pensar, agir, sentir o que o Cristo sentiu e fez e falou, não é fácil. Mas é esta a mensagem central de Tiago, como também de toda a Escritura, que nos convoca também agora, nesse exato momento em que você assiste esse vídeo, a nos voltarmos à Escritura e passarmos a ter uma consciência cristã mais intensificada acerca do que vivemos. Né? Não vivermos apenas de aparência, de uma falsa religiosidade, mas vivermos o Evangelho, praticarmos o Evangelho. Este é o ponto do qual a Escritura e Tiago quer nos enfatizar. Há mais de 40 citações e referências ao Sermão do Monte que Tiago faz, ao Sermão do Monte proferido por Cristo em sua epístola. Que motiva isso? É exatamente combatendo a falsa religiosidade, que foi o que Jesus fez no Sermão do Monte, na bem-aventurança. Foi o que Jesus fez ali, combatendo a falsa religiosidade, né, as aparências. Parece que existe um sentimento farisaico em nossos dias. Que venhamos a nos conscientizar disso. E venhamos realmente seguir o que Cristo, o que a Escritura nos manda, vivenciar ela, porque assim fazendo, num país tão caótico, numa época tão difícil em que estamos, né, em pleno século XXI, se passarmos a viver o Evangelho, não apenas se tornarmos ouvintes, com certeza coisas maravilhosas acontecerão, principalmente em nossa vida e aqueles que nos estão ao nosso redor. Porque se assim não fizermos, Tiago deixa bem claro, estaremos enganando a nós mesmos. Essa palavra enganando tem um sentido de contar mal. É uma palavra utilizada na matemática da época para se referir a alguém que fazia um cálculo e o resultado, esta pessoa errava. O que Tiago usa essa palavra no sentido de que os cristãos que professam essa fé, eles precisam praticar, porque se assim não praticarem, eles estão cometendo um sério erro, né? Um sério erro no cálculo que eles fazem em sua vida espiritual. Então,
A nossa geração é marcada por pessoas acomodadas, por cristãos que não vivenciam o Evangelho, que não pregam o Evangelho, que não são testemunhas da transformação do Evangelho. E aí a nossa igreja está aí no mundo sem forças, sem expressividade, parece ser calada em detrimento ao que acontece, ao mundo que tem seus princípios anticristãos sendo passados nas redes sociais, em todos os âmbitos políticos. Enfim, se nós vivenciarmos o Evangelho como ele é, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho, antes de tudo, não é para meu conhecimento intelectual, não é para viver uma falsa religiosidade. O Evangelho não foi feito para isso, não foi revelado para isso. O Evangelho foi feito para salvar vidas, transformar vidas, santificá-las e levá-las ao céu. Então, assim que possamos vivenciar esta palavra e seguirmos o que Tiago está dizendo, não é fácil. Porém, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia. Basta nos esforçar, como disse Jesus. Basta nos esforçarmos para encontrarmos a porta estreita. Que estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Assim disse Jesus. Estreito, é difícil. Renunciando a si mesmo, renunciando o pecado, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo, cuidando dele, zelando. E, além do mais, vivendo em união com os irmãos. E assim